e fala também sobre a estreia de Vitor Roque no Palmeiras. Vitor Roque será a operação mais cara de compra já feita na história do futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais atualizações do centroavante no Palmeiras. Descobri o valor do bônus no negócio entre Palmeiras e Barcelona por Vitor Roque e quais as condições para esse pagamento. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz em detalhes essa história, tem também bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Endrick. O atacante brasileiro de 18 anos de idade foi titular e marcou o gol da vitória do Real Madrid contra a Real Sociedad na partida de ida das semifinais da Copa do Rei. O jogo terminou 1-0 e quem se deu bem de verdade foi o Palmeiras, que faturou 110 mil euros ou 667 mil reais. Vale a lembrança de que cada jogo do Endrick como titular assegura 75 mil euros, assim como cada gol vale 35 mil euros apenas com bônus. O Palmeiras já embolsou até aqui 14 milhões de reais. Preciso falar agora sobre Vitor Roque no Palmeiras. Pode acontecer a qualquer momento o anúncio do reforço mais caro da história do futebol brasileiro. O Palmeiras já se prontificou a pagar 25 milhões de euros ou 152 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta junto ao Barcelona. O Barça deu ok ao negócio e fechou nas últimas horas uma compensação financeira ao Betis. Vale a lembrança de que o Vitor Roque estava emprestado ao Betis até junho e o Betis exigia algum valor para que liberasse o atacante brasileiro antes do tempo. De acordo com a imprensa espanhola, o Barça vai destinar 30% dos direitos econômicos de Easy Abdi, que já havia sido vendido do Barcelona para o Betis na temporada passada, operação de 7 milhões e meio de euros. Esses 7 milhões e meio de euros equivaleram a 50%, outros 50% seguem vinculados ao Barça, que está repassando 30% a mais do atacante para o clube de Sevilha. Diante desse cenário, o Betis vai aprovar a transferência e com o aval da FIFA, descartando aquele veto de La Liga, a negociação entre Vitor Roque e Palmeiras vai acontecer a qualquer momento, fazendo do atacante de 19 anos de idade o reforço mais caro da história do futebol no Brasil. 152 milhões de reais para o Vitor Roque contra 137 milhões de reais de Thiago Almada, que havia sido comprado pelo Botafogo junto ao Atlanta United. Terceiro lugar nesse ranking é de Paulinho, comprado pelo Palmeiras junto ao Atlético Mineiro por 115 milhões de reais. Quarta posição para Carlos Alcaraz, jogador que pertencia ao Flamengo, ele foi comprado por 110 milhões de reais. O top 5 tem outro jogador que foi do Botafogo. O Fogão havia desembolsado 106 milhões de reais para comprar o Luiz Henrique do Betis da Espanha. Só para arrematar, Vitor Roque deve passar por exames médicos nessa quinta-feira na Espanha para que ele possa assinar um contrato com o Palmeiras de forma virtual e na sequência embarcar para o Brasil. O Palmeiras tem somente até essa sexta-feira para registrar o nome do atleta no boletim informativo diário para que o Vitor Roque tenha condição de atuar ainda nesse primeiro semestre pelo Verdão. Para contar para vocês todos os detalhes da contratação de Vitor Roque pelo Palmeiras. A operação foi fechada em 25 milhões e meio de euros. Esse é o valor fixo do negócio, que equivale a 155 milhões de reais. O Palmeiras desembolsa essa grana e passa a ter 80% dos direitos econômicos do centroavante de 19 anos de idade. Importante contar também que há mais 5 milhões de euros em bônus. Tive acesso às condições desses bônus. Um dos bônus de 2 milhões de euros será pago se o atleta estiver entre os 3 melhores do Super Mundial de Clubes, que será disputado na metade do ano. Então, se o Vitor Roque ficar em primeiro, segundo ou terceiro dessa competição, o Palmeiras é obrigado a destinar 2 milhões de euros para o Barcelona. Segunda possibilidade, se o Vitor Roque, com a camisa do Palmeiras, ganhar o Balão de Ouro, a Bola de Ouro, algo inimaginável. Se nem Vinícius Júnior conseguiu, por que o Vitor Roque, jogando com a camisa de um time de futebol no Brasil, teria essa oportunidade? A terceira meta, e para mim a mais plausível, se o Palmeiras vencer uma competição internacional, como a Libertadores da América ou o Mundial de Clubes,
Palmeiras é obrigado a indenizar o Barcelona em 1 milhão de euros. Então a verdade é que o Palmeiras desembolsa 25 milhões e meio de euros fixos e pode ter de pagar mais 1 milhão de euros caso conquiste um título internacional. Os outros dois objetivos, para mim, parecem difíceis de serem alcançados. Barcelona, que também precisou repassar 30% dos direitos federativos do Abdi Is para o Betis, jogador que já pertencia ao Betis, mas o Barcelona manteve 50%, agora repassa 30% para que o Betis libere o Vitor Roque. Atleta que já passou por exames médicos, está assinando o contrato e deve ser anunciado nessa sexta-feira como reforço ao Alviverde para no momento seguinte embarcar rumo a São Paulo, negócio conduzido nos últimos dias por André Cury. A saideira sobre o Palmeiras, Leila Pereira, depois de apresentar Bruno Fux e Mikael, os novos reforços do Palmeiras, deu uma entrevista afirmando ou justificando aquela postagem do fim de semana. Depois de o Palmeiras se classificar pro mata-mata do Paulista, a dirigente alviverde usou suas redes sociais para provocar palmeirenses. Com um meme que já se tornou conhecido, ela aparece numa foto acompanhada de uma legenda: "Estão mais calmos?" Leila respondeu da seguinte maneira para explicar toda a confusão criada: "Gostaria de fazer um esclarecimento para os torcedores e jornalistas que disseram que eu debochei dos torcedores. Jamais. Foi uma brincadeira que eu fiz e vou continuar fazendo." A pergunta que fica é: você se incomoda com a brincadeira da Leila Pereira ou tá tudo ok? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Queria registrar agora feitos de André Cury, um dos maiores empresários do futebol brasileiro e alguém com bastante dinheiro em comissão. Dá uma olhada no que ele acaba de fazer. Foi o André Cury o responsável por fechar a transferência do Vitor Roque do Barcelona para o Palmeiras, a maior compra de um clube brasileiro na história do futebol nacional. 155 milhões de reais ou 25 milhões e meio de euros. Esse é o valor fixo por 80% dos direitos econômicos. Há também a previsão de pagamento de bônus de 5 milhões de euros, embora os bônus não sejam tão simples. De qualquer forma, já é uma transação que coloca o André Cury como responsável pela maior transferência do futebol nacional. E não para por aí. Os outros feitos dele. O André Cury também participou da maior transferência mundial na história do futebol em todos os tempos. Foi quando o Neymar trocou o Barcelona pelo PSG por 800 milhões de reais. O André Cury também era o responsável pelo maior empréstimo de um jogador de futebol no mundo. Foi quando o Dudu foi do Palmeiras para o Aldoail em negócio de 50 milhões de reais. Nunca houve um empréstimo com cifras tão altas. Para completar, a maior venda de um time da Série D do Campeonato Brasileiro também teve o André Cury como agente. Isso se deu quando o Martinelli trocou o Ituano da 4ª divisão do futebol brasileiro pelo Arsenal por 30 milhões de reais, operação que aconteceu em 2019. Tá bom para você? Você gostaria de estar na pele do André Cury e ter direito a todas essas comissões? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Vitor Roque. Quando é que o atacante estreia? O Oswaldo Pascoal contou que o Vitor Roque entrou em contato com Abel Ferreira perguntando se ele poderia estrear nesse sábado. Dá para dizer que essa chance é muito pequena, para não dizer mínima. O Vitor Roque nem participou do treino com o Betis nessa sexta-feira. Ele está cuidando das últimas documentações para poder embarcar na noite dessa sexta-feira rumo a São Paulo. Chegará no sábado, possivelmente já inscrito no Campeonato Paulista, mas sem nem sequer ter treinado com o Palmeiras. Não faz muita lógica você colocar em campo, ainda que seja no banco de reservas, alguém que nunca esteve nem treinando com os seus companheiros. Não me parece que o Palmeiras tenha essa urgência toda em relação ao centroavante de 19 anos de idade. Confronto desse sábado de quarta de final do Campeonato Paulista contra o São Bernardo no 1º de maio. Mas boa notícia vem agora. Com o Palmeiras confirmando a passagem para as semifinais, o Vitor Roque teria tempo para treinar e estar em campo, possivelmente num clássico. Se a gente tiver Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos confirmando o favoritismo e passando com vitórias, o Palmeiras enfrentaria o São Paulo na semifinal do Paulistão em jogo único no Allianz Parque. Outra possibilidade, se o Santos passar pelo Red Bull Bragantino com vitória e o São Paulo eliminar o Novo Horizontino, mas nos pênaltis, depois de um empate, a gente teria Palmeiras e Santos no Allianz Parque, confronto entre Vitor Roque e Neymar. Só para completar, Verdão que tenta o tetracampeonato paulista de forma consecutiva, algo nunca
ocorrido na história vivente. E você tá animado com o Vitor Roque? Já usa espaço para comentário para dizer se o Palmeiras acertou ou errou. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil, claro que é fã do Palmeiras. Se você gostou do conteúdo, chega deixando seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificação. É muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos para cima e vamos que vamos.